88 temos o Rambo 3. Lá vem o Stallone surfando com o Rambo 3. O Rambo 3, a gente tem a história basicamente é a seguinte: o Rambo desiste de lutar. Quando ele desiste de lutar, talvez desistir seja um verbo ruim para se usar, ainda mais com o Rambo. Mas o Rambo, ele, depois dessa guerra, depois do 2, ele conviveu com muita violência, com muitos traumas. Então ele resolve se afastar do exército e ele mora num mosteiro budista, na Tailândia. E então, para ele, a guerra acabou e realmente a vida dele vai ser diferente agora. Mas o Coronel Trautman, sempre ele, o Rambo sempre tá quieto e o Coronel Trautman vai lá jogar alguma missão nas costas do Rambo. O Coronel Trautman diz o seguinte: olha, no Afeganistão, na época, em 88, no Afeganistão, os russos querem invadir o Afeganistão atrás de petróleo e a gente vai proteger o povo do Afeganistão. Basicamente essa é a história. E o Trautman vai até lá, né? O Rambo, no começo, ele nega, não quer sair, não. Coronel, a minha guerra acabou. Então não quer ir, o Trautman vai sozinho, só que ele acaba sendo capturado e torturado pelos russos, então o Rambo decide entrar para salvar o amigo. Basicamente essa é a história do Rambo 3, tanto que em português ficou Rambo 3, o Resgate. Também é um filme que aposta nas cenas de ação. Elas conseguem ser mais grandiosas do que as cenas do Rambo 2. Isso é uma coisa que estava acontecendo, gente. O Schwarzenegger e o Stallone, eles estavam disputando a audiência. Então, um queria fazer uma cena de ação mais grandiosa do que o outro. Eles até falam isso em entrevista. Tipo, se o Stallone usa uma pistola, o Schwarzenegger vai usar uma escopeta. Se o Stallone usa um Jeep, o Schwarzenegger vai querer usar um helicóptero. Se o Stallone usa uma faca de, 15 centímetros, o Schwarzenegger vai usar uma faca de 20 centímetros, por exemplo. Então, realmente é diferente. A diferença não, havia essa competição acirrada entre os dois. Rambo 3 é um filme que a história é basicamente essa, gente. Então, assim, não é um filme tão profundo no ponto de história. O Stallone realmente pegou o Rambo e transformou ele muito mais em um herói de ação do que um aspecto dramático. Ele trouxe um pouquinho mais de drama no 4. O 5 voltou a ser um herói de ação. Então, assim, eu sei que tem muita gente que gosta mais do Rambo do que do Rock, até pelas peripécias de ação que o Stallone faz, que são muito boas, muito surpreendentes. Mas como personagem, eu acho que o Stallone soube trabalhar um pouco melhor o Rock do que o Rambo. Mas tá aqui, Rambo 3, em 1988. Competição o tempo todo, eles se odiavam, né? Eles não gostavam um do outro. Hoje em dia eles são amigos, muito amigos. Eles, de visitar a casa um do outro, de sair junto, papo e tal. Eles se elogiam, então eles são muito amigos mesmo. Mas nos anos 80, eles tinham essa rivalidade grande. Igor lembrou aqui uma frase do Rambo 3, né? Deus teria misericórdia, o Rambo não, né? Que é uma cena que o cara tá, o general russo, que é o vilão do filme, né? Ele chega assim, um homem contra um exército inteiro? Que ele pensa que é? Deus? Aí o Trautman, não, Deus teria misericórdia, o Rambo não, ele vai matar você e tal. Então, no Rambo, gente, o dono das melhores frases de efeito no Rambo é o Coronel Trautman, não é nem o Rambo em si. Em 88, o Schwarzenegger lançou um filme chamado Red Heat, que aqui no Brasil ficou acho que é Inferno Vermelho. Acho que é isso mesmo, Inferno Vermelho. Red Heat. Nesse filme ele é ele era praticamente o Ivan Drago. Ele é um oficial russo, né, um oficial soviético, que na época ainda existia a União Soviética, USSR. E ele está investigando esses bandidos aqui. Esse cara, gente, ele também é aquele tipo de ator que ele só faz vilão. Acho que vocês já devem ter visto ele em outros filmes. Todos os filmes que ele aparece, ele sempre é o vilão. Ele é o terrorista, ele é o assaltante, ele é o traficante, ele é alguma coisa negativa. Enfim, esse cara realmente é o vilão do filme e ele está transportando drogas. Então, o que ele faz? O Schwarzenegger tá caçando ele na União Soviética, justamente porque acho que ele tá envolvido no tráfico de cocaína, alguma coisa assim. E o que acontece é justamente isso. O Schwarzenegger, ele acaba indo aos Estados Unidos em busca desse assassino, em busca desse
bandido, porque o bandido tem a operação da Rússia para vender drogas nos Estados Unidos. Só que quando ele chega lá, ele acaba sendo hostilizado pela polícia local, né, a polícia americana, porque o cara é russo, o cara é soviético, então tem assim, tem uma outra piadinha nesse sentido, né, dessa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética que existia na época, mas o que eu não... É um filme legal, é um filme que você pode assistir com tranquilidade. Todos esses filmes aqui são bons filmes de ação, eles funcionam tranquilamente no gênero. O problema é que a gente está comparando, aí é que mora a diferença, mas se fosse para sugerir, pode assistir todos eles, funcionam tranquilamente. Meu problema com esse filme é com o James Belushi, que é esse ator aqui que a gente conhece ele. Aqui no Brasil a gente conhece muito ele por aquele K9. Lembra aquele filme com um cachorro, né? Que ele tem um cachorro, o pastor alemão, passava na sessão da tarde e tal. Mas esse filme ele tá muito caricato, sabe? O Schwarzenegger tá ali fazendo o papel dele como russo, né? Aquela coisa mais rígida. E o Belushi tá muito aquele americano. E aí, tá sabendo qual é? Que bebe, fuma, é todo desorganizado. Então tá muito caricato. Acho que não teve uma química muito boa entre os dois. Não dá pra gente ver eles como parceiros mesmo durante o filme. Não é um filme ruim, mas esse seria mais o meu ponto negativo, porque pessoalmente eu não curti muito a parceria dos dois. Essa cena é legal. Só pra mostrar um pouco do sotaque do Schwarzenegger, né? Pra falar cocaína. Aí ele fala cocaína. Eu só gosto da cena, gente. Desculpa mostrar pra vocês, mas acho muito engraçado o jeito que ele fala. Cocaína. Cocainum. Cocainum. É isso aí, essa cena é legal, porque ele procura cocaína, né, no esconderijo do bandido e não encontra em lugar nenhum. Aí ele vê que tem um cara que tem uma prótese, né, na perna. Então ele meio que quebra a perna do cara, você meio que se assusta, caramba, o cara quebrou a perna do rapaz que estava lá. É quando ele puxa a perna, tem um bocado de cocaína, por isso que ele fala essa frase, né? Cocainum. Cocaína. Cocainum. Enfim, em 88, Rambo 3 contra o Inferno Vermelho. Rambo 3, pessoal, não tem comparação. O Stallone estava acertando. Você vê que são estratégias diferentes, né, gente? Enquanto o Stallone ele investia em franquias tipo Rock, Rambo, lançava várias continuações, o Schwarzenegger quase não fez. Até agora que a gente viu só fez com Conan. Fez o segundo filme. Os outros são sempre filmes diferentes. Muito embora os personagens sejam parecidos, não são franquias. São realmente filmes diferentes. Além também tinha votado no Predador. Realmente, Predador